Pegue a palavra de Deus comigo agora nas tuas mãos, por gentileza. Pegue a palavra de Deus comigo e abra no Evangelho segundo João. Evangelho segundo João, capítulo de número 8. Evangelho segundo João, capítulo de número 8. E para darmos início, nós vamos ler o versículo de número 7. João, capítulo 8, versículo 7. Hoje nós vamos fazer um pouco diferente, tá, amados? Estamos aí em fase de teste. Você deve ter visto que o projetor hoje estava com movimento, as coisas. Estamos na fase de teste de um programa que vai nos ajudar muito. E ao invés de colocar só a referenciazinha, nós vamos colocar o versículo completo. Porque às vezes você tem dificuldade de acompanhar na Bíblia, você anota a referência e já pode ler direto no projetor. O mesmo texto que eu estarei lendo na palavra vai ser projetado na tela e você vai conseguir assim acompanhar facilmente. Amém? Uma palavrinha ou outra pode ser que fique diferente, porque a minha tradução é revista e corrigida, e essa tradução é revista e corrigida fiel. Então tem uma palavrinha ou outra só diferente, mas o sentido é o mesmo. Amém? Isso é para a cada dia facilitar mais ainda o teu estudo e o conhecimento da palavra de Deus. Amém? João, capítulo de número 8, e nós vamos ler o versículo de número 7. Amém? Quem encontrou, diga graças a Deus. Se você não encontrou ainda, diga misericórdia. E alguém aí pertinho de você vai te ajudar. Acho que todos encontraram, amém? João 8, versículo 7, vamos ler então. Diz assim a palavra do Senhor: e como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Amém? Vou ler mais uma vez, veja só. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Amém? Imaginemos que todos nós estivéssemos lá naquele dia, e é Jesus quem está falando, e a pergunta é: você ousaria ser o primeiro, a primeira a lançar uma pedra? Quem? Aquele que dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Você deve conhecer essa história, e eu quero me aprofundar mais contigo nesta história hoje. Eu ia pregar esta mensagem na Santa Ceia, uma mensagem excelente para dia de Santa Ceia, mas quis Deus que eu pregasse hoje numa sexta-feira, que é um dos cultos que vem menos gente. A ceia é o que vem mais, né? Mas Deus mandou ministrar ela hoje, é hoje. Amém? Vou ler mais uma vez, olha só. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Você crê que esta é a palavra de Deus? Você crê que Deus vai falar contigo esta noite através da sua palavra? Amém? Então desocupe as tuas mãos e dê uma linda salva de palmas para o Senhor e para a sua palavra. Aplauda mesmo. Para melhorar as tuas palmas, enquanto você aplaude, diga glória, glória, glória a Deus. Aplauda, glorifique. Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, teu povo te aplaude, a tua igreja te glorifica, e ninguém veio aqui ouvir ao homem, então use a vida do mensageiro, tome os lábios do pregador, envie a tua palavra com poder e autoridade, que ela vá e prospere para aquilo que será enviada, em nome de Jesus, amém. Diga amém, Senhor. Diga graças a Deus.
poder assentar, pode tomar o teu assento. Para Jesus, era mais um dia no seu ministério. Jesus, ele tinha por hábito, quando ele estava ali na região de Jerusalém, ele tinha por hábito subir o Monte das Oliveiras, que é um monte que não é tão alto, e ele tinha por hábito subir o Monte das Oliveiras para orar. Quando Jesus estava em Jerusalém, um dos, se não o local preferido de Jesus para oração era o Monte das Oliveiras, ali na região do Getsêmani, onde ele fez a sua oração mais famosa, quando ele orou e suou sangue ali. E Jesus muitas vezes passava a madrugada inteira ali orando. Jesus, ele tinha acabado de sair ali do último grande dia da festa em Jerusalém. Jerusalém estava cheio, era o grande último dia da festa. Depois você pode ler João capítulo 7, que você vai ver isso que eu estou te falando. E então ele vai para o Monte das Oliveiras, vai passar a noite no Monte das Oliveiras, e de manhã cedo ele vai descer do Monte das Oliveiras, vai para o templo, que é pertinho do Monte das Oliveiras para o templo. Ele vai descer, vai até o templo, para ali buscar a Deus, e mais ainda, para se assentar na região do templo e ensinar a palavra de Deus às pessoas. Até que quando Jesus está ali com uma multidão, ensinando as escrituras, ensinando a palavra, então vai chegar um grupo de fariseus e escribas, trazendo à força uma mulher, vão lançar esta mulher no meio de todo mundo, diante de Jesus que estava sentado ensinando, e vão justamente dizer a ele: ó, ela é adúltera, e a lei manda apedrejá-la. O que é que você nos diz? Veja aqui comigo, João 8, versículo de número 1, veja comigo, Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 1, vamos ler, diz assim: porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Se você ler o versículo 53 do capítulo 7, último versículo, diz o que aí, João 7, 53? E cada um foi para a sua casa. Acabou a festa, cada um foi para casa, e Jesus foi orar. Eles foram para casa descansar, Jesus foi para o monte orar. João 8, versículo 2: e pela manhã cedo, voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, ou seja, tinha uma grande multidão ali com Jesus, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. Jesus então ele vai para o templo, tem uma multidão ali no templo, depois do último grande dia da festa, ele vai se assentar e vai começar a ensinar a escritura, ensinar a palavra. Versículo 3, João 8, 3: e os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher, e olha o detalhe, apanhada em adultério. Se você puder, marque essa expressão, apanhada em adultério. Por que eu faço questão que você marque apanhada em adultério? Não é que alguém disse aos fariseus ou aos escribas que aquela mulher era uma adúltera. Ela foi apanhada em adultério, no ato. Quer ver o versículo 4? Veja comigo, ó, o versículo 4, João 8, 4: e pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. Então veja, não é que ninguém contou para eles que ela era adúltera, ou que ela tinha adulterado. Pegaram ela no ato do adultério, na prática do adultério. Você vai entender daqui a pouco por que eu estou frisando tanto isso. Só que qual a questão aqui? Eles estão aparentando ser zelosos da lei. Ó, ela adulterou, a lei diz que tem que morrer,
e nós trouxemos ela aqui para que a lei seja cumprida. E aí, Jesus, o que é que o Senhor nos diz? Mas vamos parar e pensar. Se o interesse deles fosse realmente o cumprimento da lei, eles tinham apedrejado ela lá na casa onde pegaram ela no adultério mesmo. Não precisava levarem até Jesus para perguntar. Qual era a verdadeira intenção do coração deles? Veja o versículo aqui comigo, versículo 5. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Olha o iniciozinho do versículo 6 agora. Isso diziam eles o quê? Tentando, para que tivessem de que o acusar. A questão não era zelo pelo cumprimento da lei. A questão é que eles queriam um motivo para poder acusar Jesus. Eles queriam uma brecha para poder dizer que Jesus era pecador. Mas vamos ver um detalhe comigo, aqui no versículo de número 5, né? Diz: e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Se você quiser, anote uma referência aí no cantinho na tua Bíblia, embaixo do versículo 5. Pastor, vou riscar minha Bíblia? Não tem problema, vou até te mostrar aqui, ó. Acho que você não vai conseguir ver, mas na minha está assim, aqui ó, abaixo do versículo 5 tem essa referência que eu vou falar para você marcar, e tem anotações do lado. Você não vai sair rabiscando tua Bíblia, né? Rabiscando com coisas desnecessárias, mas você fazer uma anotação na tua Bíblia, para mais na frente, quando você ler, aquela anotação te lembrar de algo que você aprendeu, ou de uma revelação que Deus te deu, é maravilhoso. Minha Bíblia é toda cheia de anotações. Então anote Levítico, Levítico 20:10. Levítico 20:10. Eles não estão citando a lei que eles citaram está em Levítico, capítulo 20, versículo 10. Nós vamos ler, mas é interessante que você anote aí, Levítico 20:10. Aí deixa marcado depois João capítulo 8 e vai em Levítico comigo, ou você pode ler aqui no telão, que nós vamos colocar no telão. Levítico, capítulo de número 20 e o versículo de número 10. Vamos ler? Levítico, capítulo 20, versículo 10. Olha só, diz assim: também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá. Agora olha o detalhe: morrerá o quê? O adúltero e a adúltera. Amém, amados? Alguém adultera sozinho, sim ou não? Alguém adultera sozinho, igreja? Sim ou não? Lógico que não, não tem como, né? Adulterar sozinho. Ainda que hoje o negócio está mais moderno, né? E tem sexo virtual, né? Mas naquela época não tinha nada disso. Então não tinha como. O adultério precisava da união carnal de duas pessoas. E quem era que tinha que morrer, igreja? Era a adúltera que tinha que morrer? Era quem que tinha que morrer? O adúltero e a adúltera. Amém? Volta em João 8 comigo então. Volta lá em João 8 comigo. Por isso que eu fiz questão que você marcasse que ela foi o quê? Apanhada no ato adulterando. Se ela foi apanhada no ato adulterando, cadê o cabra sem vergonha que estava adulterando com ela? Cadê o adúltero? Porque só trouxeram a adúltera, por que não trouxeram o adúltero também? E a gente começa a ver aqui que a questão não era cumprir a lei, mas era buscar acusação para Jesus. E mais ainda, usando o cumprimento passional da lei. Iam punir a mulher, ela seria apedrejada,
mas o homem sairia ileso, sairia livre de tudo isso. Quem será que era esse camarada? Eu tenho minhas dúvidas. Quem será? Será que era um homem rico, importante, e por isso não quiseram apedrejá-lo? Será que era um fariseu importante de nome? Ou simplesmente era um amigo dos acusadores? Porque infelizmente, muitas vezes é assim que acontece, é ou não é? A lei serve para uns, mas não serve para outros. E sabe o que é pior? Até dentro da igreja isso acontece. Uns são punidos com rigor e outros não. Por quê? Porque são amigos daqueles que punem. Olha só. Está lá, ó, só adúltera. Por quê? Não tinha ninguém para defendê-la, não tinha ninguém por ela. E qual era o interesse aqui? Condenar ela e condenar Jesus. Condenar ela, condenar Jesus, sabe por quê? Vou te dizer por quê. Porque é muito mais fácil para o homem expor o pecado do outro do que consertar o seu próprio pecado. É ou não é, amados? Muito mais fácil. Se eu tenho um pecado e eu não quero que ninguém veja o meu pecado, o que é mais fácil? É eu deixar de pecar? Ou é mais fácil eu apontar o pecado do outro para todo mundo olhar para o pecado do outro e não olhar para o meu? Você está entendendo? Infelizmente é isso que eles estão fazendo. Eram todos ali um bando de pecadores, estão apontando o pecado da mulher, querendo encontrar pecado em Jesus, mas ocultando o amigo pecador, e ainda por baixo daquele pecado daquela mulher, ocultando a sua própria vida pecaminosa. Olha que coisa. Só que Jesus não entra nessa, né? Quando eles perguntam a Jesus, sabe o que é que Jesus vai fazer? Veja comigo. Versículo de número 6, vamos ler o versículo 6. Isso diziam eles, tentando, para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Levaram a mulher, jogaram na frente de Jesus. Moisés na lei mandou apedrejá-la até a morte. O que é que o senhor diz? Jesus olhou para eles. Estão ali os fariseus, estão ali os escribas, a multidão, todo mundo esperando o que Jesus ia dizer, todo mundo querendo apedrejar a mulher. Jesus não fala palavra nenhuma. Jesus sentado estava, sentado ficou, baixou a cabeça e começou a escrever na areia. Curiosidade para saber o que Jesus começou a escrever na areia. Pense a curiosidade para saber o que Jesus começou a escrever ali na areia. A palavra de Deus nos mostra algumas vezes onde Deus com o seu dedo escreveu. Algumas vezes. Eu vou só citar para você a história, você vai lembrar. Por exemplo, lá em Êxodo, depois que o povo saiu do Egito, Deus vai chamar Moisés no monte. E Moisés vai passar 40 dias e 40 noites no monte. Enquanto ele está ali com Deus no monte, Deus vai pegar 2 placas de rocha da montanha e com seu próprio dedo vai o quê? Escrever a sua lei, escrever os mandamentos na lei. Será que Jesus começou a escrever os mandamentos, hein? Não adulterarás, por exemplo, que é um mandamento? Ou será que eles estavam dando um falso testemunho e Jesus escreveu: não darás falso testemunho contra o teu próximo? Ou será que ele botou lá porque o adúltero, quem sabe o adúltero estava lá assistindo tudo, e ele não botou ali: não cobiçarás a mulher do teu próximo? Quem sabe? A gente pode pensar, não pode afirmar nada aqui, amém, amados? A gente pode ficar pensando. Deus uma vez ele usou para trazer a régua de medida, porque eles não querem condenar, eles não querem julgar segundo a lei. Qual é a lei? A palavra de Deus. Então Jesus pode ter colocado a lei. Vocês querem julgar ela segundo a lei de Moisés? Então vou escrever aqui a lei: amarás o teu próximo, não matarás. Eu vou escrever a lei.
para vocês aprenderem que existem outros mandamentos e não apenas esse, e mais ainda o segundo e grande mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo, não é? Só que em outra ocasião, no livro do profeta Daniel capítulo 5, um rei pagão, um rei ímpio, que havia conseguido conquistar o tesouro que era da casa do Senhor, porque a Babilônia invadiu Jerusalém e pegou toda a riqueza de Jerusalém. Ele derrotou a Babilônia e agora ele está com toda a riqueza. Ele vai fazer um grande banquete, e no meio desse grande banquete ele vai mandar trazer as taças, as coisas da casa do Senhor, e vai servir aquele banquete devasso, pecaminoso, com os utensílios da casa de Deus. E então uma mão vai surgir, e aquela mão vai começar a cravar, escrever na parede estucada do palácio: Mene, Mene, Tekel, Parsim. E aquele homem vai ficar assustado, porque apareceu aquela mão e escreveu. E Daniel vai trazer a revelação, vai dizer que tinha sido a mão de Deus que tinha escrito, e ali era uma palavra de juízo: contado foi o teu reino, pesado fosse na balança e fosse achado em erro. O reino dele foi cortado, aquele homem morreu. Será que Jesus escreveu ali um juízo para aqueles homens que queriam apedrejar aquela mulher? Vai saber, né? Não tem como saber. Jesus simplesmente ficou escrevendo. E como nós lemos no versículo inicial, João 8, versículo 7, eles vão insistir então com Jesus: ora, você não vai responder, você não vai falar? E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: vocês querem saber a resposta? Aquele dentre vós, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Versículo 8: e tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Jesus levantou a cabeça, olhou para eles, disse: aquele de vocês que não tiver pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. E baixou a cabeça e continuou a escrever na terra de novo. Continua a escrever. E o que Jesus ele nos ensina aqui, amados, porque o que é que Jesus está fazendo esses homens praticarem naquele momento? Eles vão ter que se o quê? Examinarem. Ao invés de julgarem a mulher, eles vão ter que julgar quem agora? Eles mesmos. E esse é um dos princípios básicos da lei de Deus e da Escritura. Ao invés de eu julgar o outro, eu julgar a quem? A mim mesmo. Se o homem se julgasse mais, ele não teria tempo para julgar os outros. Se o ser humano se olhasse mais no espelho, para aquele camarada bonito, para aquela camarada, né, para aquela mulher bonita que aparece no espelho, e julgasse mais aquela pessoa lá que aparece no espelho, não teria tempo para julgar os outros, para apontar o erro dos outros. E não é isso que a palavra nos ensina. Por exemplo, por que eu te disse que essa mensagem é excelente para a ceia? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Vamos dar uma lida? Deixa marcado aí, João 8, nós vamos voltar. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 28. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 28. Olha só o que Paulo ele vai dizer. Paulo aqui está falando da ceia, só que mais na frente ele vai falar algo que não é só para a Santa Ceia. 1 Coríntios 11, 28, ele diz assim: examine-se, pois, o que? O homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Ou seja, não é para mim ficar examinando os outros, é para mim examinar a mim mesmo. Veja agora o versículo de número 31, veja comigo, versículo 31, 1 Coríntios 11, 31. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Se aqueles homens, ao invés de julgar a mulher, tivessem se julgado a si mesmos, eles não precisavam ter sido julgados por Jesus.
que vai dizer para eles: ó, o de vocês que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aí eles foram se julgar a si mesmos, mas veja o versículo 32. Mas quando somos julgados, ou seja, se eu não me julgo, alguém vai me julgar, e Deus vai me julgar. Mas quando somos julgados, somos o quê? Repreendidos pelo Senhor. Quando o homem não se julga a si mesmo, ele anda no caminho errado, ele pratica coisas que não deveria praticar, aí o que é que Deus faz? Repreende. E aqui eu acho lindo, sabe por quê? Porque não diz que Deus condena, igual aqueles fariseus e aqueles escribas que acharam a mulher em erro e foram logo o quê? Condenando. Deus não, Deus me vê em erro e antes de pensar em me condenar, o que é que Ele faz? Ele me repreende, Ele me corrige. Por que Ele me repreende? Vamos ler o resto do versículo. Para não sermos condenados com o mundo. Ele me repreende para que eu não seja condenado. Por quê? Porque diferente daqueles fariseus e escribas, e dos fariseus e escribas de hoje, que não tem poder para condenar seu Zé Ninguém, Deus tem poder para condenar qualquer pessoa. O homem não tem. O homem não tem poder para condenar ninguém. O homem não pode dizer: esse vai para o céu e esse vai para o inferno. O homem não tem poder para condenar ninguém. A Escritura mostra quem está indo no caminho de salvação e quem está indo no caminho de perdição. Mas o homem não pode condenar ninguém. O único que tem poder para isso é Deus. Por isso Jesus certo dia disse assim: não temei aquele que pode matar o vosso corpo, mas não pode fazer nada à vossa alma. Temei antes aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. E não pense que é o diabo que pode lançar a alma da pessoa no inferno, não, que não é. O diabo não tem poder para isso. O diabo, ele usa de tentações para o homem pecar e cair na condenação. A alma que pecar essa, morrerá. Para que no fim de tudo o homem seja lançado no inferno pelo próprio Deus, porque o diabo não tem poder para isso, para lançar. Então ele trabalha. E se nós somos julgados por Deus, Ele nos repreende, para que nós então venhamos a fazer o que? Sendo repreendidos por Deus, caiamos em nós, e então venhamos o que? A ser salvos e não condenados. É isso que Jesus está fazendo com eles. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aqueles homens, eu posso dizer que eles foram sábios. Por que eu posso dizer que eles foram sábios? Volta comigo lá em João capítulo 8. Volta comigo. João 8, versículo 9. Volta comigo. João 8, versículo de número 9. Diz assim: quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Quando eles ouviram Jesus falar isso, eles caíram em si. Opa, o mais velho pensou logo: eu tenho um pecado. Largou a pedrinha dele, ó. Como diz lá naquele programa de TV, pegue o seu banquinho e saia de mansinho, né? Largou a pedra dele no chão e ó, foi embora. Aí outro encostado do mais velho viu e disse: se o ancião está reconhecendo que tem pecado, quem sou eu? Aí largou a pedra também e foi embora. E foi, desde o mais velho até o mais novo. Eles foram sábios. Foram sábios. Se examinaram, viram que também eram pecadores, que não podiam julgar aquela mulher e ó, vamos embora, porque senão vai sobrar para a gente também. Vamos embora, senão daqui a pouco, em vez da gente apedrejar ela, é ela que vai apedrejar a gente. Vamos embora, que a gente também é pecador, e vamos embora. Entenda, é por isso, amados, que primeiro, nós não temos que nos preocupar com aqueles que nos condenam, mas que também nós não podemos estar condenando os outros, porque é uma via de mão dupla.
Aí olha o que vai acontecer, vamos ler o restante do versículo. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Até a multidão foi embora depois dessa. Até a multidão foi embora. Ficou só Jesus e a mulher. Versículo 10, João 8:10. E endireitando-se Jesus então vai levantar a cabeça, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Versículo 11, e ela disse: nenhum, Senhor, nenhum deles me condenou, foram embora. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Também não te condeno, eu te perdoo. Só que olha o detalhezinho aí no final. Vai o que, igreja? Vai o que? Vai o que? Vai e não peques mais. Jesus perdoa, amém? Ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Mas ele diz: ó, eu te perdoei, eu não deixo ninguém te julgar, quem te julga sou eu. Agora vai e não peques mais. A nossa luta constante é essa. Essa palavra, ela me mostra a graça maravilhosa de Deus, porque eu tinha uma dívida imensa, e eu tinha uma condenação sobre a minha vida. A alma que pecar, essa morrerá. E essa dívida, diz a palavra, Jesus a rasgou, Jesus pregou ela na cruz e pagou. Eu não tenho mais essa dívida de morrer por causa dos meus pecados, porque Jesus já morreu por causa dos meus pecados. Glória a Deus, aleluia por isso. Mas essa palavra também é um alerta para mim, para que eu lembre que assim como o perdão de Deus sobre a minha vida foi grande, que eu também olhe com os mesmos olhos que Jesus olhou para mim, eu olho para o meu próximo, e eu não o condene. Ao invés de colocar pedras nas mãos para atirar, eu estenda a minha mão para ajudar, amém? Tem gente que não quer ajuda, aí já não é com você. Tem gente que não quer ajuda, mas ao invés de jogar pedra, estenda a mão, porque Jesus não lançou pedra em você, Ele estendeu a mão, te levantou, te perdoou, te salvou e te deu direito à vida eterna, como está em Romanos. Pode aplaudir ao Senhor, pode aplaudir. Para a gente encerrar, Romanos capítulo de número 8, Romanos capítulo de número 8, versículo de número 33, Romanos 8, 33, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Meu negócio é com Jesus, o teu negócio é com Jesus. Ninguém pode te condenar, ninguém pode te acusar. Que eu e você saiamos hoje pelas portas dessa igreja de posse de perdão total, e com a mesma palavra que Jesus disse para aquela mulher: vais e não peques mais, amém? Vamos aplaudir a Jesus, e pode ficar de pé no seu lugar, que eu quero orar por você. Fique de pé, eu quero orar por você, fique de pé. Feche os seus olhos, eu quero orar por todos, quero orar por todos. Eu vou fazer o apelo, mas antes do apelo eu já quero orar por todos, porque mais ou menos eu já sei, eu já conheço quem está aqui, então eu já quero orar direto por todos. Feche os teus olhos, liga o teu pensamento ao Senhor. E se examine agora, se examine agora. Como é que você entrou aqui hoje? Você entrou como a multidão que estava sentado perto de Jesus para aprender? Ou seja, o teu intuito é de aprender mais e mais com Jesus?
Será que você chegou aqui hoje, você está igual aquela mulher que adulterou, porque pecou, e as pessoas estão te acusando do teu pecado, estão apontando para o teu erro, para o teu pecado, te julgando, te condenando? Ou será que você está como os fariseus, como os escribas, olhando para o pecado do irmão e acusando o irmão de pecado? A palavra sim nos ensina a quando eu perceber o meu irmão em erro, que eu devo sim ir até ele, mas não para o condenar, não para o acusar. Em Gálatas capítulo 6, versículo 1 diz que nós que somos espirituais, quando apanhamos um irmão em erro, em pecado, devemos ir até esta pessoa e conduzi-la na palavra, na verdade, tendo cuidado para que nós também não venhamos a cair no pecado. Ou seja, não é que eu vou fechar os meus olhos para não ver, eu tenho que ver, até para saber se a pessoa ela tem buscado arrependimento ou não, para saber se eu vou andar com essa pessoa ou não. O que eu não posso é estar condenando, julgando, apontando o dedo. Eu tenho que, como Cristo, buscar ajudar. Se a pessoa não quer se consertar de jeito nenhum, aí é outra história, é outra história, é outra história. Pastor, eu tenho tentado, mas eu não tenho conseguido vencer o pecado, a tentação. Fale com Deus agora. Paulo ele diz algo maravilhoso, ele diz que a nossa postura deveria ser de tal maneira que o diabo ficasse envergonhado, não tendo nada do que nos acusar. Foi o que aconteceu com Jó, né? O diabo ficou envergonhado, tentou acusar Jó e não conseguiu. Nossa postura tem que ser de tal maneira. É fácil? Não, não é fácil. Mas com a ajuda de Jesus que te perdoou, com a ajuda do Espírito Santo, você vai conseguir. E vai sair daqui hoje sabendo que não repousa sobre ti nenhuma condenação, nenhuma. Que você é herdeiro, herdeira da salvação, da graça e de todas as bênçãos que vêm junto. Porque a palavra de Deus diz em Romanos 8,32 que aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como também não nos dará juntamente com ele todas as demais coisas. Deus ele pode nos dar tudo, mas o mais importante é a salvação das nossas almas. Senhor meu Deus e meu Pai todo-poderoso, Pai bendito, Deus eterno e maravilhoso, todos nós estamos aqui diante de Ti, Senhor, não para sermos julgados, mas para nos julgar a nós mesmos, para examinar a nossa vida, a nossa postura, para sabermos se estamos procedendo como é conveniente a Tua palavra, Senhor. E eu te peço, Pai, nos ajuda. Não é fácil, não é fácil ser igual a Ti, como Paulo disse, sejam pois meus imitadores como eu sou de Cristo. Não é fácil, não é fácil, por isso nos ajude, nos ajuda, Senhor, a vencer as tentações, a vencer os pecados, a conseguirmos ir e não pecar mais. Nos ajuda, Senhor, a vencer a tentação de julgar o próximo, pior do que julgar, condenar o próximo, porque o julgar às vezes até é necessário, mas condenar, quem somos nós para podermos condenar alguém? Só o Senhor tem esse poder, e mesmo assim não deseja condenar ninguém, pelo contrário, o Senhor quer que todos se convertam para serem salvos, para não serem condenados. Nos ajuda, Senhor, a viver uma vida agradável a Ti a cada dia. Não é fácil,
vencer esta luta cotidiana da carne contra o espírito. Não é fácil para o teu filho, para a tua filha. Ajuda a tua igreja, ajuda os teus filhos, as tuas filhas, que assim como aquela mulher naquele dia experimentou o amor incondicional de Jesus, foi absolvida dos seus pecados e pôde começar a andar na salvação, que assim também, Pai, cada filho e filha tua que está comigo aqui esta noite, cada homem e mulher, sinta esse amor incondicional, usufrua do perdão dos seus pecados, ó Pai, e da salvação da sua alma. Ah, Senhor, que cada um de nós possamos ir e não pecar mais, ir adiante na nossa carreira cristã, a cada dia no alvo da salvação. Enquanto aquele grande dia não chega, vivendo aqui nesse tempo presente, em comunhão com os irmãos e usufruindo de todas as tuas bênçãos, usufruindo de uma vida curada, usufruindo de uma vida liberta, usufruindo de uma vida próspera, de uma vida abençoada. Porque se o Senhor não nos negou o teu filho, como que o Senhor também não nos dará todas as coisas? Ah, papai, que cada filho e filha tua que está comigo aqui esta noite, cada homem e mulher que está comigo aqui esta noite, que todos nós como tua igreja, venhamos a usufruir do verdadeiro evangelho, de tudo aquilo que foi conquistado na cruz do Calvário para as nossas vidas, o perdão completo, a salvação, a vida eterna, a saúde, a libertação, a prosperidade, a vida abundante, Senhor, a qual o Senhor tem para a tua igreja, a qual o Senhor tem para todos os teus filhos e filhas, e que esta vida abundante que estivesse refletindo em nós, atraia também para ti outras pessoas, ó Pai, e que a cada dia mais e mais pessoas possam fazer parte do teu reino, fazer parte desta vida abundante que se conquista em ti, e venhamos a viver o que está escrito aqui, porque diante de todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, Jesus Cristo, e não apenas nos amou, mas ainda hoje nos ama, um dia voltará para nos buscar, e habitaremos contigo eternamente. Abençoe assim, ó Pai, todos que estão comigo aqui esta noite na tua casa e na tua presença, todos aqueles que assistiram esse vídeo gravado, tomaram posse desta palavra, e vão também praticar esta mudança nas suas vidas, que todos venham também a viver e a usufruir da tua graça, do teu poder, da tua virtude, o mais importante, da salvação das suas almas, recebendo a Jesus Cristo como seus único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Pai, em nome de Jesus, que assim seja feito. Amém. E graças a Deus, amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia, glória a Deus.